Meus amigos, estamos de volta e agora para continuar refletindo sobre o dom que dá dons. O Espírito Santo, Deus que ficou no lugar de Jesus Cristo. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Jesus disse: não vos deixarei sós, eu mandarei para vocês um outro Consolador. Este outro Consolador é Deus, o Espírito Santo, que entrou em nós. Ele é o dom de Deus, o presente de Deus, e agora ele nos capacita com dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8, diz assim: porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito é dado os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito a realização de milagres, a outros a profecia, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas é um só Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo individualmente a cada um, assim como ele deseja. Quando nós pensamos nesta lista de dons espirituais, eles se dividem em três grupos. Primeiro, os dons do saber, tem a ver com o intelecto. Segundo, os dons do fazer, tem a ver com a ação. E o terceiro, os dons de falar. Quais são os dons do saber? É a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e o discernimento de espíritos. Os dons de poder é o dom da fé, é o dom da cura e o dom da operação de milagres, de maravilhas. O terceiro, os dons de falar, dons de inspiração, tem a ver com a profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Quero convidar você para, primeiramente, pensarmos nos dons do saber. Quais são os dons do saber e o que é que eles ensinam para nós? Lembre-se, dons é algo que vem do Espírito para aqueles que já receberam a Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, consequentemente você ainda não tem o Espírito Santo de Deus morando em sua vida, consequentemente você não terá estes dons espirituais que Ele dá para aqueles que são servos de Deus. Então, se você ainda não é um servo, uma serva, não entregou a sua vida, queremos desafiar você a que hoje, no mais depressa possível, abra o seu coração. O primeiro dom mencionado, então, nestes dons do saber, é o dom da sabedoria. Este dom da sabedoria não tem nada a ver com aquela inteligência humana. Trata-se de algo que Deus dá, que dá à pessoa a capacidade de saber, de entender, de compreender, a capacidade de explicar de uma forma sucinta, de uma forma objetiva, de uma forma didática. Pessoas que têm a capacidade de extrair verdades da palavra. Então é o seguinte, a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Agora, além da sabedoria que Deus dá para os seus servos, existem aquelas pessoas que recebem este dom especial. Por exemplo, olhamos para o Velho Testamento e nos lembramos de Salomão, aquele homem que foi colocado diante das duas mães, ou as duas mães foram colocadas diante dele. As duas diziam que era mãe daquele filho que ficou vivo. As duas diziam: não, o morto é dela. O outro dizia: não, o morto é dela, o vivo é que é meu. Como resolver isso? Salomão disse: traga uma espada e parta a criança no meio. O que aconteceu? A verdadeira mãe se manifestou dizendo: não, não faça isso. Então ali Salomão manifestou um ato de sabedoria.
Deus nos dá esta graça maravilhosa, a graça da sabedoria que vem do Espírito Santo. Qual é a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo confia no homem. A sabedoria de Deus confia em Deus. A sabedoria do mundo é enganosa, é loucura. A sabedoria de Deus é verdadeira. A sabedoria do mundo valoriza o ter. A sabedoria que vem de Deus valoriza o ser. A sabedoria do mundo valoriza ou depende daquilo que a pessoa vê. A sabedoria que vem de Deus depende ou é movida pela fé. A sabedoria que vem do mundo, ela se reduz a nada. A sabedoria que vem de Deus tem eterno valor. Ou seja, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Por exemplo, o homem quando quer ser sábio demais e diz, eu não consigo conceber Deus, é uma sabedoria louca. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando a pessoa exclui Deus da sua vida, está mostrando que não tem sabedoria. O segundo dom que o Espírito Santo dá é o dom da ciência. E agora não estamos falando da capacidade de entender, de compreender, mas estamos falando daquela capacidade que Deus dá, a revelação de algo que ninguém sabe. Isso pode vir, por exemplo, através de um sonho. Como certa vez Deus se revelou a Jacó. Jacó teve ciência através de um sonho de que Deus estava ali. Pode vir através de uma visão, através de uma revelação, de forma que Deus dá esta capacidade sobrenatural da pessoa saber de algo que não está nos livros, algo que ainda não aconteceu. Deus dá esta capacidade desta pessoa compreender. O terceiro dom é o dom do discernimento de espíritos. Quando alguém está falando, quem é que está falando? É o espírito do homem? É o espírito do mal? Ou é o Espírito Santo? Por exemplo, a Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 16, que Paulo, servo de Deus, com os seus amigos, estavam indo orar. E atrás deles ia uma mulher que dizia, estes que vos anunciam a palavra de Deus, estes são os servos do Deus Altíssimo. Veja que era uma palavra bonita que a mulher estava dizendo. Mas aquela palavra era de fato de Deus? Paulo teve discernimento do Espírito e percebeu que aquilo era um espírito maligno. Então Paulo se virou para aquela mulher e no nome de Jesus repreendeu aquele espírito maligno. Aquela era uma mulher adivinha, uma mulher usada pelo inimigo, por Satanás. Portanto, é preciso que haja esse discernimento do Espírito para saber se quem está falando, fazendo tal coisa, dizendo tal coisa, se isso é obra de Deus, se é obra do homem ou se é obra do maligno. Porque às vezes aquele trabalho, aquela ação parece bonita, mas a Bíblia diz que Satanás é mais perigoso como anjo de luz do que como leão devorador. Portanto, quando pensamos neste primeiro conjunto de dons que o Espírito Santo dá, o dom da sabedoria, o dom da ciência e o dom do discernimento espiritual, como é bom perceber. E lembre-se, estas capacidades não são capacidades humanas. É uma capacidade espiritual, um dom espiritual que Deus dá aos seus servos. Lembre-se o seguinte, nem todos os crentes têm todos os dons,
mas todos os crentes têm pelo menos um dom espiritual. Dom espiritual é para aquele que já se entregou para Cristo. Fique conosco e você verá no próximo momento, quando falaremos sobre os dons do fazer, os dons chamados de poder. Que Deus te abençoe. Aproveite este dia para dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Consequentemente, o Espírito Santo virá na minha vida. Consequentemente, Ele me capacitará com dons espirituais. Que seja assim. Que Deus te abençoe.